Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje trago mais um vídeo para vocês do professor Olavo. Verifique sua inscrição, deixe o like se você gostou do vídeo e comente abaixo o que você achou, tá bom? Aqui, Tiago Tondinelli. Eu fiquei com uma dúvida acerca do que se chama de filosofia da linguagem nos campos acadêmicos atuais brasileiros. Isso porque, de forma assustadora, começo a notar que a noção de linguagem, objeto do que é estudado atualmente por esse pessoal nas universidades, não corresponde à linguagem no sentido real da mesma. Isso porque, estudando Lavelle e Agostinho, percebo que a linguagem se refere prioritariamente à representação que se subordina à experiência do ser. O que se dá, contudo, é que essa gente inverte o objeto e a imagem, dando para a linguagem um nível de realidade incoerente, crendo finalmente que esta mudaria o real e não o oposto. Bom, acontece o seguinte: a linguagem ela revela ao ser humano uma dimensão do ser que sem a linguagem jamais poderia ter acesso a ela. Quer dizer, a linguagem ilumina, de certo modo, o ser. Mas, se ela ilumina, é porque ela faz aparecer coisas que estavam no ser, ainda que estas potências estivessem presentes no ser, tão somente com a finalidade de ser iluminadas pela linguagem. Mas se não estivesse lá, não poderiam. Eu uso muito, vamos dizer, um exemplo que me é caro, onde eu digo que, por exemplo, toda a ciência da mineralogia está nos minerais, aguardando que alguém a diga. Tá certo? Mas quando você diz, isto só vale alguma coisa porque corresponde àquilo que aparece nos próprios minerais. Senão toda a mineralogia seria uma ficção. Quer dizer, o que vai separar, vamos dizer, a pura invencionice do conhecimento objetivo? Não é uma coisa que esteja na linguagem. O problema é que os camaradas tentam pegar, vamos dizer, o referente dentro da própria linguagem e evidentemente não o encontram. Então chega à conclusão que ele não existe. Mas por definição o referente é aquilo que não está na linguagem, tá certo? Mas que é iluminado por ela. Né? Sem esquecer, vamos dizer, que a própria possibilidade da linguagem repousa numa condição prévia que não é linguística de maneira alguma, que é a sua capacidade auditiva, a sua capacidade visual, etc, etc. Tá certo? Sem isso não seria possível linguagem alguma. É claro, vamos dizer, que a linguagem intensifica certos aspectos, porém, notem que aquele senso de presença total que um bebê recém-nascido tem, frequentemente se perde ao longo da história cultural, precisamente por influência da linguagem. E ele só pode ser recuperado mediante experiências como aquelas que eu sugeri a vocês. A experiência do peso, a experiência de você se sentir num determinado lugar do universo, sentir a presença universal. Tá certo? Isso tudo não é linguístico e não tem como ser transmitido em linguagem. Tá certo? Vamos dizer, ou, por exemplo, eu suponho que vocês tenham tido alguma experiência de relações sexuais algumas vezes, alguns não tiveram, mas se tiverem algum dia, tá certo? Então, você vai ver que a tremenda realidade, vamos dizer, da presença do ser amado é uma coisa que você não tem como reduzir linguisticamente. E eu acho que existe uma diferença muito grande entre, vamos dizer, o ato sexual e simplesmente falar dele, e eu acho que essa diferença é irredutível. Então você vê, se você pegar todos os poemas de amor do mundo, eu digo, bom, tudo isso não existiria se as pessoas não tivessem algum acesso físico às pessoas amadas, né? Isso é uma coisa tão evidente. Agora, alguns desses camaradas que criam essas teorias são realmente pessoas sexualmente perversas. Então, mas ele não tem relações sexuais com pessoas, mas com símbolos. Se o sujeito vai num clube de sadomasoquismo para levar chicotada, ele não está se relacionando sexualmente com uma pessoa real, mas com determinados símbolos industriais até, né? O chicote, a botinha de couro, etc, etc. Então, por isso que se chama um fetichismo. O sujeito é um fetichista. Então, isso quer dizer que ele não se relaciona com pessoa nenhuma, mas com coisas intermediar objetos, intermediários objetuais, né? Hoje em dia que tem o negócio do sexo virtual, eu falo, aí o negócio piorou, porque você, né, está aí transando por internet com pessoas que você nunca viu nem verá, né, e que não tem presença física, não pesam nada, né, não tem cheiro, só transmitir cheiro por internet. José Marx, sobre Nietzsche, em que consiste basicamente a genialidade de Nietzsche? Bom, de tudo o que eu li de Nietzsche, o que mais se aproveita são observações de ordem psicológica. Nietzsche é um grande psicólogo, sobretudo no sentido de perceber o que existe de fraco, de maligno, de perverso dentro das criaturas humanas. E aí ele pega isso de uma maneira fantástica. Às vezes também tem algumas intuições formidáveis de ordem estética, mas é tudo muito confuso. Agora, a parte psicológica eu acho bastante consistente. Se você quiser fazer
A psicologia da miséria humana, ela está toda em Nietzsche. E tudo aquilo é real. Sim, aí o Humberto Moraes pergunta se o Zinoviev não é, no fim das contas, o adepto do sovietismo, porque ele está se referindo à conspiração ocidental antirrussa. É uma coisa que também o próprio Solzhenitsyn escreveu. Quer dizer, você tem vários patriotas russos que lutaram a vida toda contra o regime comunista, mas quando caiu o regime comunista e você vê a invasão do capital estrangeiro, eles tiveram realmente uma impressão de conspiração ocidental antirrussa. E eu não digo que ela não exista, né? Eu não aprofundei esse negócio, mas eu vi que tanta gente na Rússia fala disso, que seria preciso averiguar o que realmente está acontecendo lá. Agora, eu sei que esse pessoal não é, vamos dizer, eles não são comunistas de maneira alguma, nem ao contrário, fizeram tudo para destruir o regime, mas afinal de contas são patriotas russos e é natural que após a queda do comunismo surja um movimento nacionalista, quer dizer, o nacionalismo se torna a nova força unificadora da União Soviética. E para onde vai esse nacionalismo russo? Eu não tenho a menor ideia. Né? Em certos momentos ele pode ser desviado para, vamos dizer, uma espécie de restauração do stalinismo, pode evoluir para uma política de tipo fascista, eu não sei ainda para onde vai. Eu não tenho elementos para responder a isso, mas eu sei que os fatos que eles têm apontado, esses fatos realmente existem. Hein? Porém, eu digo, em que medida eles estão informados do reverso da moeda, isto é, da ação russa que continua no mundo. Por exemplo, os imensos capitais soviéticos espalhados pelo mundo sob a forma de agentes laranja, né? Quer dizer, firmas que aparecem milhares de fortunas russas espalhadas pelo mundo, quando você vai ver dinheiro da KGB. E eu acho que essas reações dos nacionalistas russos contra a descaracterização cultural da Rússia, elas são legítimas, mas é um pouco mais ou menos como esse negócio do Mário Ferreira dos Santos, quer dizer, é um fenômeno que eles estão vendo, e estão chocados perante aquele fenômeno, e estão reagindo ainda sem ter todos os dados na mão. O Zinoviev de sovietista não tem nada, ele pode ter de nacionalista russo, isso sim. Ademais, esta parte da obra, tanto do Zinoviev quanto do Solzhenitsyn, eu não creio que ela seja importante no conjunto, porque são apenas observações que eles fizeram diante de uma situação de momento, né? Situação que eles não estão compreendendo bem e eu também não estou compreendendo bem. Então vamos esperar para ver, não é preciso se preocupar muito com isso, não.